Pessoal, fazendo uma pergunta, vocês conseguiram já visualizar a nota de vocês da provinha e dos pontos que eu lancei? Sim, eu consegui. Tá. Vocês viram lá os pontos que eu lancei mais 1.000 pontos de atividade para ajudar vocês na hora de fechar a nota final lá no segundo bimestre, tá? De uma forma geral, eu achei que vocês foram super bem. Alguém ficou prejudicado em termos de nota? Eu acredito que não, pelo menos da minha turma ninguém ficou. Foi muito bem, todos vocês. Eu queria ter certeza, porque se alguém ficou com algum conceito ruim, você conhece todo mundo, né, Beatriz? Conheço, pelo menos metade da turma eu conheço. Ah, tá. Então vê direitinho se alguém não conseguiu ver a nota, tal, por conta do sistema, qualquer coisa você fala comigo na próxima aula, tá bom? Tá bom, Porque pode aí, se deixar. tiver a necessidade de fazer alguma retificação, a gente faz sem problema nenhum. Tá bom, pode deixar. Então, gente, eu estou estranhando porque tem poucos na sala. Eu estou tentando admitir o Diego Nascimento aqui, só que está dando falha para admitir. Se vocês conseguirem mandar no grupo para o pessoal ir entrando, Eu mandei aqui no grupo, eu vou avisar pro Diego. porque eu acho que fala para ele tentar de novo, alguma coisa. Eu acho que ele deve estar com problema no sistema. Bom, gente, então vamos começar a nossa aula. Na medida que as pessoas forem entrando, eu vou admitindo aqui, tá? Mas é importante que a gente não atrase. Já são 19h10, então vamos começar. O assunto da aula de hoje é extremamente importante, porque nós estamos falando da questão. Só um minutinho, pessoal, por favor. Então, vejam, pessoal, é extremamente importante o assunto quando se trata de gestão de projetos, porque nós estamos falando especificamente da questão da inovação, né? Então, nós vamos falar como é que funciona a questão da inovação no desenvolvimento de um projeto dentro de uma organização. Então, o tema da aula de hoje é diversidade ideológica, fonte de inovação, né? Vamos, então, entender como é que tudo isso funciona. Então, vamos lá.
Vamos entender primeiro quais são os paradigmas que aconteceram, né, ao longo do tempo. Então, vamos imaginar que os paradigmas são fatos históricos muito fortes, né, que marcaram determinados momentos, né, das organizações de uma forma geral e do mundo, né, no que se refere ao mercado. Então, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva histórica para que vocês possam entender como isso foi acontecendo em termos de inovação, né, no desenvolvimento de projetos. Então, o primeiro é o da Revolução Industrial Britânica, né, que dominou a economia mundial durante todo o século XIX. E foi a base de observação para a elaboração da teoria neoclássica. Então, vamos entender que a Revolução Industrial, ela literalmente aconteceu no século XVIII. Tá? Quando a gente fala do século XIX, é um momento em que as organizações precisam inovar e muito para se estabelecer não só na, na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, de uma forma geral, mas no mundo. Né? Então, nesse momento, né, a gente falava lá no século XVIII em máquina a vapor, e no século XIX, nós estávamos falando de um paradigma muito forte, que era a questão da elétrica. Né? Foi nesse período que toda a indústria teve que se inovar em seus projetos para o surgimento da elétrica. Então, foi no século XIX que surge o chuveiro, o aspirador de pó, os eletrodomésticos, né, de uma forma geral. Então, nesse momento, a inovação ela faz com que a indústria, né, ganhe um novo corpo, uma nova forma. Aí nós temos um segundo paradigma, que é o paradigma fordista, né, que surgiu nos Estados Unidos e foi considerado o modelo de organização da produção dominante na maior parte do século XX. Né? Este foi o período em que efetivamente surgiram as teorias da firma, né? Quando a gente fala de firma, nós estamos falando da empresa, né, propriamente dito, e da economia industrial. Então, aqui a indústria automobilística, né, ganha uma inovação muito grande em seus projetos. Aí o terceiro paradigma, obviamente, que é o das tecnologias da informação, né, que foi centrado na questão Ishikawa, né, Japão, e os impactos, né, dessa tecnologia fez com que a gente começasse a vivenciar um novo cenário, né, pois a tecnologia é o que significa de mais inovador de todos os tempos, não só no século XX, mas que se estende agora na era pós-digital, no século XXI. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Voltando. Tá. Então vamos lá, vamos entender como é que foi as empresas, né, a organização propriamente dita, as organizações no século XIX. Então, o primeiro desafio era transformar insumos, né, matéria-prima, em produto. E para isso, obviamente, havia a necessidade de se apropriar, né, de uma técnica para adquirir esses insumos necessários no mercado, incluindo o trabalho e a tecnologia. Né? E pensar nesse momento que o século XIX ele é marcado pela competitividade, né, por um ambiente muito competitivo
e repleto, né, de incertezas. Então, aqui, a inovação, ela aparece como diferencial, né, para essas organizações. É como se inovar tivesse como palavra sinônima a ousadia, né? Então, as organizações que nesse momento não ousaram e não avançaram, não inovaram, fecharam, né, nesse momento. Começou, né, no século XIX, final do século XIX, essa questão de não inovar, fechar, né, as portas. E isso, obviamente, se estendeu no século XX também, né? Como exemplo de organizações que não inovaram e acabaram fechando, a gente tem a Gradiente, CCE, Stella Barros Turismo, Mapping, G. Aronson, Ericsson, muitas outras, Arisco, né? São muitas organizações que não inovaram e acabaram fechando. Aí depois, vamos pensar o que acontece agora, né? Como eu disse, se estende para o século XX. Então, no século XX, desenvolve-se verdadeiramente, a partir dos anos 20, com os primeiros questionamentos do realismo e da coerência do modelo concorrencial, que era a concorrência perfeita, particularmente da versão marshalliana de equilíbrio parcial. Vamos entender o que quando a gente fala de marshalliano, a gente fala de Marshall, que é um autor, né, que fala da questão saudável da concorrência, né? Quando há uma concorrência saudável, essa concorrência saudável se dá pelo fato das organizações buscarem inovar, né? Então, a inovação significa passar à frente, né? Isso significa êxito, né, para as empresas. No século XX, como eu falei, né, o século XX ele foi marcado pela eletricidade, pela elétrica. Vou voltar lá atrás. No século XVIII, a indústria foi marcada pela máquina a vapor. O século XIX, pela elétrica, né, e no século XX também pela elétrica, mas a gente ganha ainda, né, no século XX, a questão da tecnologia, né? Da informação e da comunicação. Então, vamos lá. A eletrificação das grandes cidades europeias e norte-americanas permitiu a criação da indústria de eletrodomésticos, como máquinas de costura, né? Singers, aspiradores de pó, ferros elétricos. O setor elétrico já nasceu oligopolizado, pois partiu da exploração de monopólios temporários. O que quer dizer isso? Que não havia concorrência. Então, no momento em que várias indústrias, nesse momento de revolução da elétrica, optam por esse segmento, então já não há monopólio, né? Então, esse oligopólio, quando há várias empresas fazendo a mesma coisa, há necessidade de se inovar, né? Para que elas consigam se manter e concorrer no mercado. Então, é claro que aí vem a qualidade também, né? A qualidade, ela tem uma relação muito forte com a inovação. Nós pensamos também, como questão de inovação, a capacidade profissional, né? Isso é muito importante no desenvolvimento de qualquer projeto ou de qualquer pesquisa, né? Então, o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento, marketing e serviços é uma questão de inovação. Então, a gente tem aí um exemplo, né, da invenção do motor a combustão interna. Vamos pensar lá, eu vou fazer aqui uma busca, né, para vocês entenderem. Quando houve a Revolução Industrial, no século XVIII, existia ali na Inglaterra um alemão chamado Otto.
Quando ele percebeu essa questão da indústria, a partir da máquina a vapor, o que ele fez? Ele foi até a Alemanha, e lá na Alemanha ele diz o seguinte: olha, criaram a máquina a vapor para a indústria. E aí ele se juntou com outras pessoas, inovaram essa ideia, até então britânica, e criaram um motor de propulsão interna movido a gasolina, né, para trator e caminhão, especificamente. Né? E Otto cria, nesse momento, a Daimler, né? A Daimler-Benz, que hoje é conhecida como a Mercedes-Benz. Aí, um americano extremamente inteligente, Henry Ford, né, vai até a Europa. Lá ele percebe, bom, se criar o motor de propulsão interna movido a gasolina para trator e caminhão, ele vai, inova e cria o motor de propulsão interna movido a gasolina para automóvel, né? E aí nasce a Ford, né, nos Estados Unidos da América. Então, a gente percebe que toda essa inovação tecnológica começa, né, lá na Inglaterra, se estende pela Alemanha, pela França, pelos Estados Unidos e os demais países do mundo com o advento da Revolução Industrial. Depois, nós temos na Alemanha, né, a questão da inovação é muito séria, né? Como eu disse, a Daimler-Benz, a Mercedes-Benz, ela nasce ali, né, por meio do pioneirismo de Otto, né, que é esse engenheiro inteligentíssimo e inovador da época. Então, o pioneirismo de Nikolaus Otto na produção de motores estacionários a gasolina permitiu o desenvolvimento posterior, né, de veículos autopropulsionados, e não só ali para a Alemanha e região, mas, como eu disse, acabou inspirando Henry Ford a desenvolver o motor a propulsão interna movida a gasolina para os automóveis. Né? E, como eu disse, era um grupo de engenheiros liderado por ele, criaram ali a Daimler-Benz, que hoje é conhecida como Mercedes-Benz. Né? É muito legal saber de toda essa história. Né? E que, a partir da inovação, desde aquele momento até o presente momento, até a contemporaneidade, por meio da inovação, essas organizações se mantêm, né? Conhecidas, né, por todos nós. No caso dos Estados Unidos, né, como eu já falei, né, graças a essas inovações organizacionais, a Ford e a General Motors dominavam amplamente o mercado, consolidando um oligopólio que vigora até hoje. Né? Então, para vocês perceberem quanto a inovação se faz necessária e pertinente. Então, vamos lá. Vamos pensar agora no século XXI. Né? Nossa, que legal, está todo mundo entrando aqui na aula. Muito bom. Né? Então, no século XXI, o que marca é a tecnologia da informação e comunicação. Nós falamos de uma quarta revolução, né? Por isso que a gente fala de indústria 4.0, né? Nessa indústria 4.0, porque nós estamos falando de uma revolução tecnológica. A indústria 1.0 foi a que aconteceu com a máquina a vapor na Inglaterra no século XVIII. A indústria 2.0 foi com a revolução da elétrica no século XIX. A indústria 3.0 ela acontece com a questão da eletrônica, né? Quando surge aí o primeiro computador e tudo mais. E depois, a indústria 4.0 é essa era do BI, né? Do Business Intelligence, das ferramentas ágeis de gestão. Nós estamos falando da era pós-digital, né? Inclusive
dando uma aula aqui hoje, fazendo uso, né, dessas ferramentas que hoje facilitam a comunicação e o desenvolvimento, né? E isso se deu por uma questão de inovação, né? Então, essas inovações, né, substratadas na revolução tecnológica, gente, elas têm uma característica, né, de permear, de consolidar potencialmente todo o tecido produtivo, né? Então, é um caminho sem volta e hoje todos nós precisamos deter conhecimentos tecnológicos. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um, um paralelo entre as mudanças do paradigma fordista para os das tecnologias da informação. Então, nós estávamos dentro de um paradigma altamente fordista nas empresas e hoje nós precisamos transitar, né, ou mais precisamente transcender desse estado representativo fordista para o paradigma das tecnologias de informação. Então, lá no paradigma fordista, a gente tinha um intensivo em energia. Agora, o nosso intensivo é em informação. No paradigma fordista, a gente tinha padronização. Agora, nós temos customização. Nós tínhamos um mix de produtos estável. Agora, a gente tem rápidas mudanças de produtos. Agora, a gente tem produtos com no paradigma anterior, produtos com serviços. No atual, serviços com produtos. Nós tínhamos firmas isoladas, agora nós temos redes de firmas. Nós tínhamos estruturas hierárquicas e agora nós temos estruturas horizontais. Nós tínhamos departamentalizações e hoje os centros produtivos, né, que são as indústrias, as organizações, estão completamente integradas, né? A gente não tem mais um setor isolado do outro, como antes, né? Nós temos os departamentos integrados. Antes era centralização, hoje a gente tem a inteligência completamente distribuída. Antes nós falávamos de especialização, as pessoas conheciam apenas profundamente uma única área. Hoje há necessidade de que vocês sejam polivalentes, né? Conheçam de tudo um pouco. Então, o conhecimento holístico hoje é uma necessidade. Lá no passado, a gente parava no planejamento apenas. E hoje a gente tem que ter visão sistêmica, né? Visão do todo dentro da organização. Então, antes era um controle estritamente governamental e hoje nós temos uma informação e uma coordenação, né, constante e regular e regulamentada. Então, vamos entender esse conceito, né, de diversidade ideológica, né, de diferentes pensamentos, de diferentes inteligências, mas pensando na literatura da administração de projetos, né, da gestão. Então, o que significa? Que a diversidade inclui todos os pensamentos, todas as ideias, né? Não é algo que seja definido simplesmente por raça ou gênero. Quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de diferentes construtos de conhecimento. Estende-se a idade, a história pessoal e corporativa de cada um, a formação educacional, a função de cada uma das pessoas e, sobretudo, a personalidade. Inclui também estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de serviço na empresa, na organização, status de privilégio ou de não privilégio na administração ou não administração. Então, gente, quando a gente fala de tudo isso, para ser inovador, nós precisamos contemplar toda essa diversidade ideológica. O que significa? Que para inovar, nós não podemos ficar presos em valores muito específicos, né? Nós temos que ter uma ideia sistêmica, uma cosmovisão de mercado, de cliente, né? Para que alguém tomou conta aqui do meu slide, tá? Eu vou assumir o controle.
Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos pensar na questão das ações afirmativas, né? Pensando na gestão da diversidade. O que eu quero dizer? Vocês estão desenvolvendo aí um projeto. Então, nesse projeto, vocês precisam incluir ali no texto de vocês de que forma vocês vão garantir, principalmente lá na parte da gestão de pessoas, como é que vocês vão garantir essa gestão da diversidade, né? Que seria a adoção de medidas administrativas que garantam que os atributos pessoais ou da tua equipe ou do teu grupo sejam considerados como recursos para melhorar o desempenho da organização. Só um minuto. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, vamos imaginar como é que isso se sustenta, né? Seria interessante vocês darem uma lida, né, no primeiro trabalho de relevância sobre a questão da gestão da diversidade, que foi o de Roosevelt Thomas, que ele foi publicado em 1990. Pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui de novo. Só um minutinho que a gente já continua. Então, pessoal, seria interessante, eu não vou cobrar isso em prova, nada, mas seria interessante que vocês fossem lendo bastante autores, não só esse primeiro trabalho de Roosevelt, mas o máximo que vocês puderem sobre inovação, tá? Porque vocês vão ser muito cobrados como profissionais a inovar processos, né? É como se cada mês na organização vocês tivessem que apresentar um item ou dois itens que denotem inovação nos processos da organização. Tá? Então, esse primeiro trabalho sobre inovação, é bastante interessante vocês darem uma lida. Tá? Deixa eu admitir aqui o Orlando. Pronto. Né? Então, esse trabalho ele foi publicado pela Universidade de Harvard, numa revista chamada Harvard Business Review. Tá? Então, se vocês quiserem procurar com essa fonte, é legal vocês darem uma lida. Tá? Então, sobre a questão das ações afirmativas, né, da diversidade, seria legal vocês fazerem uma reflexão. As ações afirmativas poderiam vir a ser um movimento de ruptura da dominação, pois quebrariam a padronização. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Alguém está mexendo nos slides. Eu peço para que não façam isso. Tá? Então, seria interessante vocês consultarem a questão do que é ação afirmativa, né? Seria legal vocês também fazerem uma pesquisa sobre ideologia tecnocrática, tá? É muito interessante. E depois, seria legal vocês pensarem como implantar a gestão da diversidade numa organização, tá? São essas três questões que eu acho que seria interessante vocês pensarem, tá? Então, para a aula de hoje, esse material é bem interessante. Depois, eu vou disponibilizar isso para vocês no e-mail também. Agora já está aberto para discussão. Alguém, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Professor, boa noite.
Boa noite, Danilo. A respeito do projeto, ainda está de pé esse projeto? Claro que tá, Danilo. Vocês vão ter que entregar para mim, hein? Como atividade parcial 2. Agora, no primeiro bimestre, eu coloquei para vocês mais 1.000 pontos, além daqueles 1.000 que eu já tinha dado, para ajudar vocês. E a provinha, né? Que graças a Deus todo mundo foi super bem. Mas no segundo bimestre, a nossa atividade parcial vai ser o projeto, tá? E provavelmente vocês vão ter a prova B2, que é, de novo, uma provinha como essa que a gente organizou, se a gente não, de repente, não voltou ainda, né? Mas o projeto, vocês só não vão ter que imprimir, colocar em capa dura, nada disso. Vocês vão mandar o arquivo para mim, né? E essa vai ser a nossa nota de atividade parcial do segundo bimestre. Tá? Professor, Então, aquele se trabalho mandar em continua. PowerPoint, Oi? se mandar em PowerPoint, tá tudo Não, vocês vão certo? ter que andar na estrutura de projeto conforme a gente combinou em aula. Entendi. Tá? Tá bom. Não é em PowerPoint, não. É o projetinho mesmo. Com todos aqueles itens que eu coloquei na lousa lá na aula, para vocês comentarem. Olha, pessoal, se possível, o ideal é que vocês tentem terminar esse trabalho na primeira semana de junho, no máximo, tá bom? Vocês têm maio inteiro para fazer, né? Mas na primeira semana de junho isso tem que estar praticamente pronto para vocês me entregarem. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Só para esclarecer, esse trabalho, então, ele vai ter que ser feito numa forma tipo de um relatório para o senhor, todos os Projetos, itens. com todos aqueles itens que eu coloquei, tá? Vocês anotaram, eu coloquei na lousa todos os itens que há necessidade num projeto. Vocês vão digitar todos os textos, fazer as pesquisas, aí vocês vão colocar em Aureal 12, espaço 1,5 entre linhas, justificar direita e esquerda, um Certo. trabalho acadêmico, tá? Em forma de relatório, pode ser, é isso mesmo. Padrão ABNT, né? Certinho. ABNT. Isso. Só que antes de vocês entregarem, fiquem tranquilos que eu dou uma aula aqui bonitinha para vocês não terem dúvida de como deixar a estética desse texto, tá? Tá, se for o caso, eu posso te enviar antes, só para o senhor dar uma Claro, olhada depois. pode sim. Legal, Né? então. Bacana. Pode. Vocês só vão entregar definitivamente a hora que tiver tudo certinho. Mas todas as dúvidas eu esclareço por aqui para vocês. Perfeito, obrigado. Nada. Professor, boa noite. Boa noite, meu anjo. Uma pergunta. Aqui o senhor pede ferramentas de gestão. Aí no nosso grupo eu usei análise SWOT. Ah, legal. Também conta? Claro que conta, é isso aí, Gabriela. Vocês podem usar para o projeto de vocês as ferramentas de gestão que vocês acharem apropriado, né? Como você usou o SWOT, perfeito, não tem problema. Tá, ok, então. Obrigada. Tá? Vocês podem até usar outras, se quiserem, né? Mas vocês têm liberdade, pessoal, de construir o projeto. A única coisa que vocês não podem deixar falhar são aqueles itens que eu coloquei para vocês. E que esses conteúdos das nossas aulas sirvam para vocês fomentarem o texto do projeto. Porque às vezes, eu mandando esse material, vocês acabam utilizando trechos desse material, falas desse material, para desenvolver o projetinho de vocês. O professor, no livro do AVA, no 1.2, né? Lá Sim, ele estava tem bastante... ensinando passo a passo lá. Você pode seguir o livro lá, o passo a passo? Claro, Fala... claro, faz parte do nosso conteúdo. Então, aí ele fala de restrições, permissas, riscos, né? Gestão de tempo. Isso aí você pode colocar em um dos itens a questão do gerenciamento de riscos,
premissa seria o escopo, vocês já fizeram, né? Eu lembro que o escopo vocês já fizeram e já me entregaram, né? O escopo. Então, seriam as premissas. Ali, seria interessante vocês darem uma lida e situar aquele passo a passo no desenvolvimento de vocês, mas não deixar de colocar os itens que eu passei para vocês. Entendi. Tá bom, professor. Beleza. Gente, eu não tenho pressa, não. Pode fazendo todas as perguntas, a gente tem todo o tempo do mundo. Mais alguma dúvida? Professor, então, só para reformular o passo a passo, que está aqui no meu caderno, escopo do projeto, isso, objetivos do projeto, elencar as ações, para cada ação determinar um período, as ferramentas de gestão, elucidar a importância do capital humano, que o senhor recapitulou agora há pouco, né? A gestão financeira em forma de planilha e a prevenibilidade e a prevenibilidade. Isso. Tá ok, então. Que bom que você anotou. Ô, Gabriele, sabe o que você pode fazer para ajudar seus colegas? Porque teve um monte de gente que faltou na aula o dia que eu dei isso. Se você puder tirar uma foto, mandar no grupo para o pessoal seguir, vai ser ótimo. Tá ok, mando sim. Né? Dá um apoio aí para os seus colegas, porque eu não sei, eu não lembro, mas eu acho que no dia que eu dei essa aula, que eu anotei na lousa, tinha bastante ausência, né? Então, de repente, acho que as pessoas estão um pouco em dúvida, porque não anotou todos esses itens. Então, se você puder fazer esse favor, de tirar uma foto, mandar no grupo para ajudar os colegas, eu agradeço. Tudo bem, mando sim, professor, com certeza. Ótimo. Mas foi ótimo você ter falado, porque aí dá uma clareada, né, para todo mundo. Mais alguém? Para mim, que anotou. Se precisar, depois, eu dou outra explicada em cada item na próxima aula, se vocês quiserem. Vocês acham que vale a pena? Sim. Acho. Então, hoje não, né? Nessa aula de hoje não. Mas na próxima aula, então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou explicar cada um desses itens para vocês entenderem direitinho o que de fato é para fazer. Apesar que eu acho que já tem alguns grupos que já devem ter desenvolvido bem, mas eu vou fazer uma recapitulada desses itens, tá? E vou dar sugestões para vocês, para ficar mais fácil. Mas, gente, é muito simples fazer, tá? Não é difícil, não. Vocês vão ter que dar umas lidas, vocês vão ter que dar umas consultadas, umas pesquisadas. Tenta acessar os livros, né, os e-books da universidade, se vocês precisarem de alguma coisa, né? Então, na próxima aula, eu indico alguns autores para vocês, se vocês precisarem, tá? Mas aí, então, eu deixo a próxima aula só para falar disso. O que vocês acham? Legal, professor, pode ser. Boa. Pode ser, professor. É isso, porque aí ninguém fica com dúvida, nada, né? Professor. Legal. E aí, gente, vamos todo mundo fazer esse projetinho, porque isso vai ajudar bastante. Ó, fiquem tranquilos, graças a Deus todo mundo foi bem nessa provinha. No segundo bimestre, eu tenho certeza que vocês também vão ir super bem. Mas fiquem tranquilos que na hora de fechar a nota do semestre, eu não fico preso só à prova. Eu vou dar um valor bem grande para esse trabalho, tá bom? Então, seria legal que ninguém ficasse de fora. Dos 16, acho que nós somos em 18 na sala, né? Então, me parece que só 2 alunos que não fizeram a prova, ou não sei nem se estão frequentando, né? Então, acho que a gente tem 16 alunos que participaram, fizeram, está tudo certinho. Então, que esses 16, ou se essas 2 pessoas que não fizeram,
entra e façam, né, pede lá, se perdeu a prova, no caso, faça requerimento para fazer a segunda chamada lá no final do semestre, para ninguém da turma ficar prejudicada, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo Não, certo, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Imagina, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite aí, pessoal. Se cuidem, viu? Muito obrigado por ter participado da aula hoje. Obrigado. Tá Boa bom. noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Tchau. Boa noite.